Olá, mais uma vez é com alegria que eu volto a falar com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 9, que está colocado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, como bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Eu estava lendo esse capítulo e todas as vezes que eu vou falar acerca de algum capítulo para as nossas turmas de aprendizado do Evangelho, para os frequentadores das casas espíritas, por mais que eu já tenha lido esse capítulo, ao lê-lo novamente você tem uma nova percepção do conteúdo dele. E hoje eu estava lendo esse capítulo e vejo aqui como ele está tão pertinho do nosso dia a dia, das nossas ações, das nossas atitudes, e como nós não temos noção de quantas vezes a gente se perde nas nossas ações. Nesse capítulo ele fala muito da maneira de se portar das pessoas, da maneira de agir, de se colocar frente ao outro, no seu dia a dia mesmo, seria a forma como você vive no seu dia a dia. Ele fala aqui das injúrias e violências, e diz assim que Jesus deixa claro o quanto é grave quando você exprime uma palavra descortês, quando você trata mal alguém, quando você é grosso, desculpa a expressão, mas quando você é descortês, quando você é mal educado, quando você exprime palavras seguidas de uma energia densa. E aí está falando aqui que todos seremos condenados pelo julgamento. Condenado é uma coisa pesada, né? E o que seria esse julgamento? Eu acho que condenado é assumir dívidas e delas não se livrar enquanto não pagar. E o julgamento é a lei do retorno. Mas o que parece ser tão grave quando eu falo assim de forma áspera com alguém? Quando eu falo alguma coisa que não é verdade, que pode ferir outra pessoa? Jesus coloca aqui que muito além da expressão de uma palavra, de uma ação, tem a intenção. Tem a intenção que agrava essa atitude. Muitas vezes, a própria justiça terrena, ela considera a intenção. Não é? Nós temos visto muitos casos, né, sendo julgados e consideram a intenção do ato que vai fazer com que a pessoa seja liberta ou não. Aqui está dizendo assim que toda palavra ela carrega, né, uma onda de energia. Toda palavra áspera, desequilibrada, carrega também uma onda de desequilíbrio. Às vezes talvez eu estou prestes a falar alguma coisa assim, né, que vai agravar. Eu trinco os dentes, não falo, mas eu já sinto. Não falo exatamente como eu queria falar, mas eu já senti. Eu já tive a intenção. Então é por isso que eu vou responder. Jesus fala assim do que os brandos e pacíficos, porque eles possuirão a terra, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por que eu vejo nisso uma grandiosidade na colocação de Jesus, que sempre soube muito bem o que falar? Que quando eu sou branda, uma pessoa tranquila, calma, eu herdo para mim, eu trago para mim uma calma, uma paz que não é ninguém mais que vai me dar, só eu. Eu herdei do meu próprio espírito, do meu próprio esforço. Mas também ele tem uma colocação que ele diz que herdarão a terra, e tem até um questionamento desse capítulo que diz assim, mas que coisa mais estranha, quando Jesus sempre prega que nós não devemos dar mais atenção aos bens da terra do que aos do céu, e aqui está prometendo a terra para os brandos. É que nós não podemos esquecer que a terra, ela caminha para uma situação de equilíbrio, de crescimento, não é? E hoje a terra vai chegar, pelos caminhos que ela percorre hoje, num ponto de maior elevação, onde haverão menos pessoas más, onde haverá menos, o mal vai ser bem mais brando, onde não vai ter tanto sofrimento, não é? Será uma terra regenerada. E essa terra regenerada,
Deixa eu desligar aqui meu microfone. Essa terra regenerada, ela ainda vai ser essa. Quando Jesus passou aqui e falou algumas coisas, ele fala na dimensão do universo, do caminhar da Terra, desse planeta que nós habitamos e de todo o universo. Mas especificamente a Terra, é que a Terra ainda vai chegar nesse ponto de regeneração. E essas pessoas que agiram com brandura, com calma, com paciência, vão herdar a Terra. Ou seja, elas vão permanecer, vão ser merecedoras de habitar em uma terra regenerada, onde os maus não habitarão porque serão expurgados. É o que está acontecendo hoje, não é? Nós estamos vivendo um momento difícil de expiação e provas para toda a humanidade. Temos observado e acompanhado a mídia nos trazendo tristes notícias de um número sem fim de pessoas que estão desencarnando. E provavelmente já é esse expurgo. Eu vejo assim que, apesar de nós observarmos muitos desequilíbrios, você não precisa muito, basta ligar a TV pela manhã para você ver que o mal continua predominando, pelo menos nos meios de comunicação. Mas existem muitas coisas boas que a mídia não traz. Não é? Conversando hoje com meu marido, nós estávamos dizendo assim, que bom seria, que diferente seria se, ao invés de dizer assim, olha, quantas pessoas contraíram. Lógico, a população tem que ser informada, mas ao lado dessas informações, vê assim, quantas pessoas estão sendo ajudadas, quantas mãos estão se dispondo à caridade nesse momento, quantas pessoas estão sendo curadas. Então, essa postura positiva é que está precisando valer no nosso meio hoje. Então, voltando a falar que bem-aventurados são os brandos, porque são o reflexo da calma, do equilíbrio, da brandura, e que em momentos que pedem a paciência, que pedem a brandura, essas pessoas estão aí para fazerem parte de um cenário auxiliador. Observe como é diferente quando você está numa situação e as pessoas começam a instigar, a fazer valer o mal, a pôr lenha na fogueira, como se costuma dizer, não é? Então Jesus pede que nós sejamos brandos, que nós sejamos caridosos, que a gente seja educado, que a gente queira bem as pessoas, que a gente consiga conversar com equilíbrio, porque nós estamos aqui para um fim, para evoluirmos, para sermos exemplos, para que os nossos filhos cresçam aprendendo o que é ser educado, o que é ser amável, o que é ser politicamente correto, enfim. Se nós não dermos os nossos exemplos, o que será da nova geração que nos segue? Então, Jesus pede assim, que bem-aventurado aqueles brandos que possuirão a terra, como eu já expliquei há pouco, essa terra que ainda virá, ou está caminhando para. E os pacificadores, meu Deus, quem não gostaria de ter junto de si, ao seu favor, numa situação onde, vamos supor, de injúria, que você foi injustiçado, ou que alguém está falando mal de você, ou numa discussão familiar, alguém chega e fala, não, peraí, gente, não é bem assim, que te auxilie, que ajude a amenizar aquilo lá, ou apaziguar aquela situação. Normalmente as pessoas se calam porque não querem se envolver. Por que será isso? Nós temos que tomar partido, gente. Nós temos que ser pessoas boas em prol de outras pessoas, só para nós não adianta. Então Jesus fala que a benevolência e a doçura, ele é fruto da caridade. Porque depois da minha obediência a Deus, de querer bem a Deus e tudo mais, a minha ação, a minha atitude para com meu irmão é o segundo pedido de Jesus para que nós fôssemos pessoas boas. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se eu não sou amável, se eu não sou educado, se eu não sou equilibrado, se eu não sei dizer uma palavra doce, uma palavra que sustente, que eleve,
se eu estou sempre estourado, se eu estou sempre com um amargor na língua, então eu não tô cumprindo com o mandamento de Jesus. E é o próximo como a ti mesmo. E muito menos amar a Deus. Mas ele pede também, ele diz aqui também, nesse capítulo, que na verdade foi Lázaro. Lá está citado aqui que são palavras de Lázaro, de 1861, que diz assim, ó, para que vocês não, para que a gente, quando ele fala da afabilidade e a doçura, que a gente seja assim mesmo, de verdade, do coração, que não sejamos hipócritas, porque há sim uma boa parte das pessoas que se mostram amáveis, educadas. Olá, como vai? Tudo bem? Que linda que você tá. Olha como você foi bem nisso. Olha como é muito linda a sua família. E perei para lá. E na verdade por trás é outra realidade. Então tá falando aqui desde os tempos de Jesus que isso existe. Nós não podemos nos iludir achando que não há. Tem uma citação para sede suaves e mansos como um cordeiro e astutos como uma cobra. Cuidado, não se fie. Certo? Então vocês, por favor, e para que o mundo está cheio de pessoas que têm um sorriso nos lábios e veneno no coração. Que quando tá na frente é uma coisa, quando vira as costas, meu Deus, coitado daquele que foi objeto, né, do assunto dele. Então, tem outras pessoas também, que para as pessoas de fora, né, para as pessoas de fora, elas são muito dóceis, né, simpáticas, amáveis mesmo. Nossa, que pessoa mais doce, que pessoa simpática. Nossa, adoro fulano. Ah, fulano, nossa, é uma pessoa amável demais. Mas dentro de casa é o ó do boró. Quem é que não conhece gente assim, não é? Que não tem a mínima paciência, se faz impor, aqui eu mando, aqui eu faço. A gente tá vendo muito aí casos de violência doméstica, mas eu não vou entrar nesse assunto, eu vou dizer no dia a dia mesmo, das coisas corriqueiras, onde você vê pessoas, né, orgulhosas, e que querem fazer por valer, que a sua opinião tem que ser obedecida, porque ali naquele meio eu que mando, eu não aceito críticas, eu não aceito que alguém discorde de mim, não é? E muitas vezes a pessoa até consegue, querendo fazer valer, se convencer de que ali ele manda, né? Mas tá falando aqui, ó, em vez de você pensar assim, aqui eu mando, aqui eu sou detestado, aqui eu sou suportado, porque ninguém realmente gosta de mim. Porque as pessoas que agem assim, se não se auto-observarem, vão seguir pela vida desse jeito, sem perceber que não estão plantando nada de bom, pelo contrário, estão semeando sementes de amargura, de mal-querer no coração de outras pessoas. Então, a nossa oportunidade é essa. E a paciência vem agora aqui numa situação que nós estamos vivendo, que ela está gritando. Tenham paciência, tenham paciência. Eu mesmo ontem confesso que eu quase perdi a paciência. Não assim, no meu íntimo mesmo, sabe? Até quando tudo isso é uma aflição, uma coisa, e você tem que fazer de tudo para você se lembrar que você precisa passar por isso. O que está acontecendo hoje não é por acaso. Então, o que nós estamos passando é o caminhar para a evolução. O caminho, o percorrer do caminho, como você percorre esse caminho que é importante, porque às vezes você tem um objetivo lá na frente, mas todo o seu caminho foi perdido. Então, para chegarmos a um caminho de evolução, é preciso saber caminhar, tirar do caminhar um aprendizado. E nesse momento de pandemia, onde todos nós estamos reclusos em nossas casas, conhecendo mais de perto as pessoas que conosco convivem, tendo que lidar com as nossas fraquezas mesmo, né? Vendo nossa paciência se esvair, vendo nossa fé se enfraquecer, nós nos agarremos à oração, clamemos a Jesus por piedade, por misericórdia, para que possamos ser mais fortes.
O próprio Espírito aqui que fala, nesse trechinho da paciência, fala: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu muito mais do que vocês, ele não tinha nada que reparar, nada que pagar, né? Enquanto que todos nós temos o nosso passado escuro, né, a espiar, e precisamos nos fortalecer para o futuro. Ele fala assim que a gente precisa ser paciente. Vamos aprender a ser pacientes. E tem também aqui o tópico da obediência e a resignação. Muitas vezes não conseguimos entender o que é ser obediente ou o que é ser resignado. Diz assim que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura. E que muitas pessoas confundem, né, isso com a negação do sentimento e da vontade. Mas na verdade não é. Diz que a obediência é o consentimento da razão. No nosso caso, nós estamos falando aqui da doutrina espírita. A obediência às leis que regem o universo é o consentimento da razão. Não queiram confiar, acreditar em alguma coisa que não te convença. A razão tem que estar acima de tudo. E a doutrina traz o porquê e o pra quê de tudo que está nos acontecendo. Então isso vem na obediência. E a resignação é a aceitação do coração. O que é o coração? Eu acabei de falar que ontem quase perdi a paciência, angustiado, o pessoal, a gente vai ficando sem ação, vai ficando angustiado, sem forças. Mas a resignação é a aceitação do que vai no coração. Por mais difícil que seja, eu não me revolte, eu não me lamente, eu não blasfeme contra o universo. Então, a obediência, o consentimento da razão, é saber aceitar aquilo como verdade. A hora que eu aceito aquilo como verdade, a razão me convence. Mas a razão é uma coisa e o coração fala de outro jeito, não é? Aí quando eu consulto meu coração e consigo me resignar, é quando eu entendo que pra quê e por quê. Mesmo sofrendo, mesmo sabendo que não tá fácil, que tá difícil, eu aceito aquilo e agradeço a oportunidade do sofrimento, porque todo sofrimento vem trazendo ensinamento, vem trazendo oportunidade, não é? Nossa geração tá muito assim necessitada disso, desse chacoalhão, desse alerta, dessa sirene que tá tocando sem parar. E termina também com a cólera. A cólera é um sentimento horroroso, que se não conseguíssemos nos olhar de perto, veríamos o quanto estamos sendo horríveis. É um ataque passageiro de demência. Alguém quer ser louco aqui? Então entenda que quando você está um acesso de cólera, você está sendo temporariamente louco. E isso pode ser muito grave, porque nesse momento, nesse ataque de cólera, que te leva à loucura temporária, você pode fazer coisas das quais você pode se arrepender pro resto da vida. Não é? Então, e muitas vezes a pessoa fala: eu sou assim mesmo, é da minha natureza, eu sou estúpida mesmo, eu sou estourada, eu não consigo mudar. Ame-me ou deixe-me. Não. Que ame-me ou deixe-me. Nós temos que lutar contra nós mesmos. Ah, não, mas é que a pessoa é brutalhão, grandalhão, ele é brutão. Físico não tem nada a ver com o espírito. As atitudes revelam quem é o espírito. O corpo não. Muitas vezes você vê uma pessoa franzininha, sem nenhuma expressão de truculência nem nada, expressando cada situação, cada atitude, cada palavra grotesca, cada ação que fere. E muitas vezes uma pessoa dotada de um corpo corpulento, trunculento, como se costuma dizer, pessoa grandona, é suave como uma pluma. Então, gente, vamos ter cuidado com as nossas atitudes, vamos ser tranquilos, vamos ser mais dóceis, vamos ser mais educados, vamos falar com mais brandura, vamos repensar nas nossas atitudes. Quando você estiver a ponto de explodir, repense, não deixe que a intenção fique morando dentro de você e você fecha a boca, mas a intenção está ali morando, que o arrependimento venha imediatamente, mesmo antes da ação, venha o arrependimento. Porque nós precisamos muito nos melhorar. E Jesus pede, né, que nós tenhamos cuidado para que não sejamos condenados pelo julgamento. Para que a gente não adquira débitos pelos quais teremos
que responder lá na frente através da lei do retorno. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada, que Jesus nos abençoe muito ricamente. Tenhamos fé em Jesus, tenhamos paciência, tenhamos esperança de que tudo vai passar. Mas independente, eu citei da nossa situação atual, mas muito desde sempre a humanidade vem caminhando e tropeçando nos mesmos erros. É hora de começar a mudar. É hora de repensar a nossa maneira de viver e ver as coisas, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de buscar Deus e de nos buscarmos. Porque muitas vezes a gente passa pela vida como se estivesse passeando no parque, sem nenhuma preocupação conosco mesmos. Nós somos os nossos grandes responsáveis. Nós é que teremos que responder pelas nossas atitudes. Se não estamos conseguindo por hora, peçamos ajuda. Que o Pai, misericordioso como sempre foi, não vai desamparar nenhum filho seu. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada. Bom, eu agradeço a Deus todos os dias pela oportunidade, né, desse trabalho que eu faço aqui como voluntária, porque quem vê de fora assim não imagina o quanto é gratificante, quanto amor que a gente coloca aqui dentro, né? É trabalhoso, é cansativo, por muitas vezes a gente tem que correr atrás de doação, porque aqui a gente só trabalha com doações, né? Tudo doado, e muitas vezes não tem, então a gente corre atrás para montar os enxovais dos bebês, mas para mim é muito gratificante. Acho que é muito gratificante para nós, porque assim, elas dão um retorno, e esse retorno é importantíssimo para nós, porque elas agradecem muito, elas ficam muito felizes, e elas entram aqui de uma forma e saem totalmente diferente. A autoestima delas levanta e melhora muito. Eu cheguei aqui ao projeto como gestante. Na época eu passava muito por depressão. Fui muito acolhida aqui pelo pessoal, me sentia uma segunda casa. E o trabalho de todos aqui comigo foi de uma maneira tão acolhedora que eu me senti assim, de uma forma que depois que minha filha nasceu eu tinha uma necessidade de estar aqui, de alguma forma também para ajudar. E conforme minha filha foi crescendo, hoje não dependendo tanto assim, uma frequência mais de mim, e ela hoje está na escola, tudo, eu passei a vir para a Colmeia para poder ajudar as gestantes no que é necessário. E para mim também é muito gratificante, eu adoro fazer esse trabalho, porque como a Suzana falou, nós ganhamos com isso. Então, eu também agradeço todos os dias para Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui fazendo um pouquinho em prol dessas gestantes que são tão carentes, que precisam tanto de carinho, de colo, de acolhimento, e isso a gente faz o possível. Então, aqui eu, no começo, que eu gosto aqui, porque eles tem bastante orientação, tem bastante gente profissionais, tem um grupo amigo, o grupo de terça-feira são as pessoas legais, sabe conversar, tem bastante mulher, um ajuda a outra, não tem briga. É um lugar que a gente desabafa bastante conversa, porque eu gosto de ficar aqui, porque às vezes em casa é muito agitado, às vezes muita correria, e aqui não, aqui você relaxa, tem esses projetos das cores, que a gente brinca, às vezes é o rosa, às vezes é o branco, o violeta, que a gente fala que é da calma mesmo, assim, né, que a gente usa sempre o rosa. Eu acho legal. E assim, na questão também que às vezes ajuda a gente, né, que é gostoso na questão de ajudar, de ser bom com a gente, assim.
Muito bom, assim, um lugar assim, ser acolhido. Se fosse eu, pra mim, eu queria ficar mais tempo. Não queria ficar assim, só por causa do choval do kit, mas assim, pela companhia, que é gostoso, é uma tarde maravilhosa, ficar sossegado, você relaxa bastante, ri bastante, brinca bastante. A água de brincar, tudo, a gente tem tempo, isso que a gente é ouvido e a gente aprende bastante coisa. Assim, hoje nossa aula foi importante, hoje na palestra, às vezes, palestra às vezes é chato, não é? Mas hoje a gente teve orientação do corte, que não pode ter risco de, a gente não é obrigado a aceitar muitas coisas no hospital, no do corte, as coisas que a orientadora estava explicando para nós. Isso é muito importante, saber o direito e os deveres que a gente tem, no caso no hospital. Do leite mesmo, explicando como que faz para alimentação, tudo saudável. Isso é bom ter um lugar que a gente pode saber as orientações. Muito bom isso, eu gosto. Relaxa a gente. E fora a música que tem que expõe pra gente assim, quando a gente chega assim, aquela música saudável, assim, relaxa a gente, às vezes a gente acaba até dormindo. Brinca com a gente, tudo assim, é muito bom. Eu gosto. E eu comento pra todas as mulheradas que quiser fazer curso aqui no Comem, é um lugar muito bom. Fora a ajuda que você recebe, às vezes você tá com algum problema, você consegue desabafar. E é um grupo de amigas. Pra mim foi assim, algo que me ajudou muito na minha vida e eu gostaria de fazer o mesmo por outras gestantes também, que elas se sentissem tão acolhidas como eu me senti. Comer pra mim é uma coisa muito especial. Não é apenas um trabalho qualquer, é um trabalho que realmente faz a diferença na vida de muitas pessoas. Todos.